a todos os irmãos. É com grande satisfação e entusiasmo que saúdo a cada um de vocês que se faz presente. Saúdo você também, que nos assiste através das redes sociais. E a todos, meu desejo é que Deus te traga muita alegria, paz, felicidade, que Deus te abençoe, te fortalecendo, para que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Amém? Bom, para darmos início então ao nosso culto, todos de pé, nós cantaremos o hino 150, Não Desistir. Ao som, todos de pé. Amém. Bom, então podem se sentar? Bom, como de costume e tradição então da Igreja Adventista, todas as quartas-feiras nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos de oração e os nossos agradecimentos. Então, se você tem algum pedido em especial ou gostaria de fazer algum agradecimento, esta é a ocasião. Sim, Kaique, se você puder pegar o microfone, por gentileza. Regiane. Eu gostaria de louvar a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhosas bênçãos, né, derramadas na nossa família, por estarmos mais uma vez na casa de oração. Eu relatei no grupo da igreja, mas eu não sei se todos viram. Eu gostaria de agradecer novamente que eu havia pedido oração pelo cunhado da minha colega de trabalho. E na semana passada, ele recebeu alta hospitalar, ele estava internado com Covid, e está restabelecendo, né, agora a saúde, está fazendo tratamento, acompanhamento, fisioterapia. E para a honra e glória de Deus, ele foi curado e está em casa. Amém. Amém.
Uma boa noite a todos, é uma alegria estar novamente na casa de Deus para adorar esse Deus maravilhoso. Uma alegria ver o Robson, né, pregando. Deus abençoe você, Robson, que você possa continuar nessa caminhada e firme nos caminhos do Senhor. E gostaria que os irmãos estivessem orando em relação a uma tia minha, ela chama Inês, ela mora em São Paulo. Ela tirou um catéter, que ela faz hemodiálise, que estava infeccionado, e ela está se recuperando, mas que Deus possa fazer um milagre na vida dela, né? Em relação à saúde, né? Dela se restabelecer. Ela já tem uma idade um pouco já avançada, mas Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas, né? Que Deus possa fazer a diferença na vida dela. E que possa continuar estando com a igreja, nos projetos que a igreja tem, em especial a parte evangelística, né? Que nós possamos aderir a essas programações, principalmente o evento que nós estamos fazendo aos domingos, né? Que nós possamos convidar bastante pessoas para que possamos abreviar a volta de Jesus pregando o Evangelho, que é o que falta para Jesus voltar. Então, que nós possamos estar embutidos nesse compromisso de levar essa mensagem de salvação. E queria agradecer pela nossa saúde, né? Que Deus, graças a Deus, me restabeleceu também dessa enfermidade terrível, e que Deus possa abençoar a todos nós, dando saúde, para que a gente possa continuar nessa caminhada com esperança e buscando cada dia mais cumprir o nosso papel, que é pregar o Evangelho. Amém. Mas alguém gostaria de fazer algum pedido? Ou tem algum agradecimento, Sueli? Louvo a Deus e agradeço pelas bênçãos recebidas até este momento, por estarmos aqui na presença do nosso Deus, com o intuito de adorá-lo, louvar o nome dele e também aprender sua santa palavra. Amém. Eu peço que os irmãos continuem orando pela nossa irmã Ritinha. Ela precisa de muito de nossas orações, e que Deus cuida dela em todos os sentidos, pelas pessoas que a gente tem orado, né, que estão na agenda de oração, que a mão poderosa de Deus possa estar atuando em todas as pessoas que estão necessitadas de oração. E hoje eu recebi de uma pessoa que pedindo para que orasse por ela. Deus sabe quem é, Deus sabe todas as coisas que ela necessita. Que Deus possa tocar especialmente na vida espiritual dela e que ela consiga resolver o que ela tanto necessita. E que Deus possa estar fortalecendo cada vez mais a nossa fé, que possamos nos unir cada vez mais em prol do objetivo, que é pregar o Evangelho, que Deus nos dê oportunidades de falarmos do amor dEle, e especialmente que nós possamos viver e testemunhar do amor de Deus em nossas vidas e anunciar que muito em breve Ele irá voltar para nos buscar. Amém. Que Deus possa também estar atuando na vida daquelas pessoas que estão afastadas dos caminhos dEle, que o Espírito Santo continue a tocar os corações para que retornem enquanto ainda é tempo. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais alguém? Tem algum pedido em especial? Agradecimento também? Não? Bom, nesse momento então, eu gostaria de convidar o irmão Anderson para fazer uma oração pelos pedidos e agradecimentos que nós colocamos aqui diante de Deus, por gentileza. Convido aos irmãos que puderem dobrarem seus joelhos para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, Criador, que habita nas alturas dos céus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tamanho amor, bondade e misericórdia que tem para conosco. Em especial, queremos agradecer por estarmos reunidos na Sua santa presença. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais Te buscar em espírito e em verdade, para que dessa forma, Senhor, possamos ter o conhecimento do Teu querer em nossas vidas. E assim, permitir que o Senhor transforme a cada um de nós.
Senhor, aqui nessa noite foram relatados alguns pedidos, agradecimentos também, alguns que ficaram em seus corações, questão de saúde, questão diversas. Tu sabes, Senhor, o que tem afligindo o seu povo, o que tem preocupado, o que tem tirado o sono. Senhor, queremos entregar esses pedidos para que o Senhor possa fazer o melhor para cada um de nós. Senhor, sabedores que somos, que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Que nós possamos confiar e entregar as nossas vidas a Ti sem nenhuma reserva. O Senhor também venha aceitar os nossos agradecimentos. Que de uma maneira sábia possamos reconhecer, Senhor, o senhorio em nossas vidas. Esteja em especial, Senhor, também com as pessoas enfermas. Cuide dela, visite os leitos dessas pessoas, restabeleça, que o Senhor possa ser o médico dos médicos e que elas possam, Senhor, também reconhecer esse Deus maravilhoso a qual servimos. Te pedimos, Senhor, possa nos dar sabedoria e força para, Senhor, levar a Tua mensagem de esperança a esse mundo de trevas. E que dessa forma possamos ser ferramentas poderosas e úteis na pregação da Tua palavra. Esteja agora com o Teu servo, nosso querido irmão Robson, que irá dirigir a palavra, que não venha ele falar, mas o Santo Espírito que venha mover ele. E que tudo que ele venha dizer seja para a honra e glória do Teu santo e bom nome. Esteja com a Tua igreja, perdoe nossos erros, nos dê sempre a sede e o desejo de estar na Sua presença. Por Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês agora, então, alguns trechos do livro Caminho a Cristo, da irmã White, páginas 95 e 96. Esse texto é um texto muito interessante e ele tem muito a ver com o tema que eu vou discutir aqui com vocês hoje, que eu vou compartilhar com vocês hoje. No começo pode ser que fique meio confusa o entendimento do texto, mas ao longo do que eu vou explanar aqui para vocês, vocês vão entender melhor. E o texto começa dessa forma. Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações e a elas atenda. Então tem um ponto especial aqui. Há certas condições. Uma das primeiras delas é sentirmos a necessidade de seu auxílio. Olha só, segunda condição. Nós temos que sentir a necessidade de orar e a necessidade do auxílio de Deus. Ele prometeu: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem que estar aberto à influência do Espírito. Olha só, o coração tem que estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Nossa grande necessidade é ela mesma um argumento. Olha só que interessante. A nossa necessidade, a nossa grande necessidade já é um argumento para Deus. E intercede muito eloquentemente a nosso favor. Temos, porém, que buscar ao Senhor a fim de que faça essas coisas por nós. Diz ele: pedi e dar-se-vos-á. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se atendemos ainda à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, né? Um pecado consciente, aquele pecadinho escondido, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita. Depois de termos, então, reparado todas as faltas de que temos consciência, poderemos crer que Deus atenderá às nossas petições. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão a favor de Deus. É o mérito de Cristo que nos salvará.
Seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições da aceitação. Outro elemento da oração perseverante é a fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus disse a seus discípulos: tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Cremos em sua palavra? Ou seja, temos convicção mesmo da fé, dessa fé que nós professamos, essa fé adventista do sétimo dia? Será que a nossa fé ela é sólida mesmo, consistente? Por gentileza, irmãos, abram suas Bíblias então no livro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir dos versículos 10 até o 14. 10 até o 14. Que nos diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só que interessante, né? Vejam só que contexto interessante, que situação curiosa, né? E até mesmo intrigante. Porque de um lado nós temos a evidência de um fariseu, categoricamente arrogante, formalista, orgulhoso porque ele exaltava seus próprios méritos, né? Descredibilizando então os princípios de Deus, que permeiam o quê? As virtudes, os valores, a fraternidade, a sabedoria. E do outro lado, nós temos então, nos deparamos, né, com um publicano, um mero cobrador de impostos, porém, que era muito odiado pelos fariseus, né, pelos judeus. E aí, a partir desse contexto, fica evidente aqui que a grande maioria dos fariseus promoviam a invisibilidade social. Invisibilidade social. E pensando em invisibilidade social, a minha proposta como título desse sermão é: a hipocrisia promove a invisibilidade social. A hipocrisia promove a invisibilidade social. Mas o que é invisibilidade social? Qual é o conceito de invisibilidade social? O que é isso? Um termo, né, contemporâneo, uma palavra contemporânea, um pouco difícil, mas o que é isso? O conceito de invisibilidade social tem sido aplicado em geral quando se refere a seres socialmente invisíveis, pessoas invisíveis, seja pela indiferença, seja pelo preconceito, o que nos leva a compreender que tal fenômeno atinge tão somente aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que são marginalizados, excluídos da sociedade. Há várias formas de invisibilidade social: econômica, racial, sexual, etária, entre outras. É o que acontece, por exemplo, quando um mendigo é ignorado de tal forma que passa a ser apenas mais um objeto da grande paisagem urbana. Muitas vezes nós, com pressa, né, com os nossos afazeres, nós passamos ali perto de algum mendigo que realmente está necessitado, precisa de ajuda, mas a nossa pressa, os nossos interesses, as nossas conveniências, por conta, né, dos nossos interesses e as nossas conveniências, nós passamos reto, sem dar importância para aquela pessoa que realmente precisa de ajuda.
essa pessoa que está ali, aquele mendigo, ele é um invisível. Ele é um invisível. Mas afinal de contas, quem são eles? Não só um mendigo, quem são eles? Quem são esses personagens reais que são marginalizados então pela sociedade? Quem são eles? São os pobres, né, aqueles que vivem sobre extrema pobreza mesmo, os pobres, crianças, negros, garis, faxineiros, idosos, mulheres, homossexuais, imigrantes, mendigos, né, os moradores de rua, como eu citei aqui para vocês, ou seja, são pessoas desacreditadas pela sociedade, mas que também têm a sua história, têm a sua bagagem. Todos contribuem, de alguma forma, para que a sociedade para que a sociedade funcione de uma forma efetiva. Todos eles. Mas esses são invisíveis perante a sociedade, entre outros. Nesse momento, então, eu vou pedir para o Kaique projetar aqui no telão uma imagem. Não é essa. Kaique, não é essa, desculpa. Pode tirar, eu não trouxe a imagem. Era uma imagem, eu esqueci de colocar no pendrive, de alguns fatos, de alguns acontecimentos que ocorreram recentemente e que explanam muito bem o que é invisibilidade social. Eu tinha colocado nessa imagem o George Floyd, que foi aquele homem que foi assassinado por um policial americano, né, nos Estados Unidos. Coloquei também a imagem de algumas crianças que vivem sob extrema pobreza, em lixões, né, essas crianças que trabalham de forma até escravatória para conseguir algum alimento. Coloquei também a imagem de uma travesti que foi assassinada recentemente, chamada Dandara, de uma forma muito brutal, né? Coloquei outras imagens também. Essa que eu coloquei aí, Kaique, depois, ficou para depois. Eu errei, foi o que eu errei, pessoal. Mas são essas pessoas são invisíveis. Então, falando sobre a invisibilidade, essas pessoas que sofrem, esses que são invisíveis, e que na época de Jesus eles também eram invisíveis, existiam muitos deles. Eu gostaria que vocês abrissem então suas Bíblias no livro de Lucas, continua no livro de Lucas mesmo, capítulo 20, a partir do versículo 1. Lucas 20, a partir do versículo 1. Porém, antes de lermos esses versículos, né, eu gostaria de enfatizar aqui para vocês alguns elementos importantes para que essa questão da invisibilidade social fique um pouco mais clara, mais transparente. Então, primeiro, nós temos aqui a composição de um cenário, aqui nesse capítulo de Lucas mesmo. Nós temos a composição aqui de um cenário em que os desdobramentos ocorridos aqui antecedem a crucifixão de Cristo. Segundo, esse contexto fica evidente que existem dois grupos, a existência de dois grupos, cada qual com as suas características. E quais são esses grupos? Primeiro, os que verdadeiramente, honestamente, acreditaram em Jesus Cristo e o receberam. E o segundo grupo são aqueles que seguiram a Jesus Cristo, mas não o receberam. Eles seguiram Jesus Cristo apenas por conveniência, porque eles queriam os benefícios que Jesus trazia. Eles não receberam Jesus. Então, um grupo que recebeu Jesus e um outro grupo que não recebeu Jesus. São dois grupos, os que receberam e os que rejeitaram. Então, vamos ler lá, Lucas 20, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui todo o contexto, para que fique bem claro essa questão da invisibilidade social. E diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos,
dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Olha só que interessante. Então aqui que a problemática começa. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este. Depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Aquele sobre que ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subordinaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, convenções humanas, né? Porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Vejam só que interessante. Então aqui ficou claro para vocês que existiam dois grupos. Aqueles que rejeitaram a Jesus e aqueles que aceitaram a Jesus. Dentro desse grupo que rejeitou Jesus, estavam os fariseus e os escribas também. E depois desses acontecimentos, Jesus despertou uma ira muito grande dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque os fariseus, eles desprezavam os preceitos mais importantes da lei. Quais eram esses preceitos? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. E eles se fechavam ali entre eles, né, em seu prestígio, em seu poder,
julgando-se justos e desprezando o povo humilde. Olha a segregação, a invisibilidade, o povo humilde. Eles não gostavam dos humildes, eles desprezavam os humildes. Né? Eles desprezavam aquilo que era fundamental, aquilo que Jesus veio trazer como princípio. Eles desprezavam. E aí, o que é hipocrisia então? Mas já ouvimos falar tanto sobre essa palavra, Robson, todo mundo já está cansado de saber o que é hipocrisia. Mas será que nós sabemos o que ela causa? O que está por trás da hipocrisia? Então vamos ver o que está por trás da hipocrisia. Por que os fariseus agiam dessa forma? Olha só, hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças também, virtudes, que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do latim e do grego e significa representação no teatro, dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Usavam máscaras de acordo com o papel que representavam. O hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Então ele nega a realidade, ele oculta a realidade. É como se fosse uma autossabotagem. Ele oculta a realidade e ele cria um personagem. Mais tarde é que passou a designar as pessoas que representam, que fingem comportamentos. A hipocrisia também é usada num duplo sentido, quando alguém acredita que cabe um grupo de normas morais a um grupo, e para outro grupo caberiam outras normas morais. Ou seja, um hipócrita muitas vezes finge possuir boas qualidades para ocultar os seus defeitos. Eu achei isso muito interessante. Fingem boas qualidades para ocultar os seus defeitos. Ocultar os defeitos. Nós temos defeitos? Somos limitados? Muito. A Bíblia nos diz que somos considerados como trapo de imundícia. Mas então por que a gente oculta os nossos defeitos? Por que será que nós fazemos isso? Por qual motivos agimos em determinadas ocasiões como os fariseus? Por que agimos dessa maneira? A resposta é, por conta das virtudes humanas. Como assim? Por conta das virtudes humanas? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por conta das virtudes humanas, então, nós fingimos, nós representamos? Como assim? Simples. Todos nós aqui, nós conhecemos a verdade absoluta. A nossa verdade absoluta, que é Deus, certo? Deus para nós é a verdade absoluta. E conhecendo então a verdade absoluta, evidentemente nós almejamos o quê? Alcançar o padrão de Deus, que basicamente se resume em quê? Virtudes, valores e sabedoria. Então olha só, por conta das virtudes humanas e porque nós acreditamos na verdade absoluta, nós procuramos atingir o padrão ideal de Deus. Nós procuramos atingir esse padrão. Mas aí algumas vezes nós não conseguimos, ou por conta da sociedade, né? Porque o mundo é um sistema que tem as suas filosofias, os seus conceitos, e os princípios cristãos, eles são contrários ao que o sistema propõe. Né? Então, por exemplo, para nós adventistas, para conseguirmos algum emprego é muito difícil às vezes. Por quê? Porque as pessoas não gostam de cristãos, têm uma certa aversão, né? Dizem que os cristãos são hipócritas, são falsos, que na igreja se comportam de uma determinada maneira, colocam uma máscara, mas fora da igreja se comportam de outra maneira. Então nós somos vigiados. E aí, o que acontece? A proposta de Deus para nós é que sejamos o quê? Sinceros com Ele. Mesmo com os nossos defeitos e as nossas limitações. Porque aí, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, como eu disse, como eu citei lá no texto de Ellen White, ela disse lá que as nossas necessidades já é um argumento para Deus. O que a gente só precisa fazer? Falar a verdade para Deus. Olha, Senhor, eu sou fraco. Eu tenho fraquezas,
Eu tenho uma fraqueza, eu não consigo lutar, eu não consigo vencer, por exemplo, o vício do cigarro. Eu não consigo vencer o vício da pornografia. Eu não consigo vencer o adultério. Eu não consigo vencer a fornicação. Eu visto máscaras diariamente, mas eu me sinto mal por isso. Eu quero mudar. Eu não quero ser assim. Eu quero mudar. Quando você verdadeiramente coloca suas fraquezas diante de Deus, Deus entende que você precisa de uma transformação. E aí então Ele começa a aplicar em você as suas virtudes. E isso é muito interessante. Então nós precisamos agregar valores para atingir esse ideal humano proposto por Deus. Quanto mais virtudes, valores e sabedoria nós temos, mais entenderemos as necessidades do outro, do próximo. Eu não julgo mais. Eu passo a ser mais compassivo, mais empático, mais misericordioso. Eu consigo entender as fraquezas do meu irmão. Muitas vezes nós fazemos projeções. Como assim? Quando eu não consigo vencer algumas limitações, quando eu não consigo vencer alguns pecados, eu começo a fazer projeções. Porque a culpa não é minha, a culpa é do presidente, a culpa é do irmão, a culpa é... Enfim, a gente começa a fazer algumas projeções, né? Jogar a culpa, terceirizar esse sentimento, essa frustração que nós temos em outras pessoas. Nós, então, entramos numa espécie de autossabotagem mesmo. E então essa é a razão, né, essa é a principal razão mesmo, para que nós nos comportamos em determinadas ocasiões, às vezes até de forma inconsciente, como hipócritas. Por isso que Deus diz, olha, por que você fala para o seu próximo, para o seu irmão, agir assim, dessa maneira e tal, sendo que você tem um cisco no seu olho? A gente não enxerga muitas vezes as nossas limitações, os nossos defeitos. Nós não enxergamos mesmo. E a psicologia fala sobre isso. Ela explica o que acontece, né? Qual é a mecânica desse comportamento. A psicologia já tem explicação para isso. A ciência já vem provando isso. E aí eu fico fascinado com isso, porque a Bíblia só comprova aquilo que Deus, a ciência comprova aquilo que Deus já vem dizendo há muitos anos. Então eu sempre gosto de pegar um artigo, comparar com a Bíblia e ver se o que está ali realmente faz sentido, se tem coerência. E tem, muita. E aí nós temos, o que a psicologia diz que nós temos duas estruturas mentais. Olha só que interessante. A primeira delas é a razão, ou a razão. A razão é o quê? A razão, ela permeia o campo das ideias, a construção dos pensamentos, né, para que eu possa tomar decisões mais assertivas ou não. Isso vai depender da perspectiva que eu tenho do mundo ao redor, certo? Depende das circunstâncias, das experiências que eu tenho, que eu vivo, né? E aí eu vou construindo então os meus pensamentos, a minha forma de enxergar as coisas, a minha forma de ver aquilo que acontece ao meu redor. E aí nós temos também as nossas emoções. As nossas emoções são os nossos impulsos, né? Nós agimos por impulso sem usar a razão, a nossa cognição. Então nós agimos por impulso, choramos, ficamos com raiva, depois nos arrependemos, enfim. Mas tudo isso nada mais é de um compilado para que a gente construa a nossa identidade. Só que aí, a partir desses conceitos, nós precisamos ter uma visão mais pragmática, mais realista dos fatos, ou seja, a gente precisa ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo. A gente não pode negar isso, porque com isso, o nosso cérebro, então, ele entra em um padrão que a Bíblia dá o nome de reprogramação da nossa mente. Reprogramação da nossa mente. Transformai-vos pela reprogramação do vosso entendimento. E Deus diz também, não vos conformeis com esse mundo, com este século.
Por quê? Por conta de tudo isso daqui que eu disse para vocês. Hipocrisia, enfim, tudo que as filosofias que o mundo oferece. Então Deus diz, não, não, não. Olha só, não se conforme com isso. Você não é desse mundo. Reprograma a sua mente. Vamos reprogramar a sua mente para que, então, você tenha uma nova visão de tudo aquilo que acontece ao seu redor. E aí, a partir, então, disso, né, a partir dessa perspectiva, com a mudança dos nossos pensamentos, nós, obviamente, agiremos de outra forma. E aí isso fica mais viável, mais legítimo, mais aceitável para Deus. E aí, então, Deus atende às nossas orações. Por isso que nós precisamos ser sinceros com Deus. E aí, quais as implicações? Quais são, então, qual é a problemática, né? O que acontece se eu não for verdadeiro? Se eu não aceitar essa transformação? Se eu não colocar diante de Deus as minhas fraquezas, as minhas angústias, os meus dilemas, o que acontece? Mais uma vez, olha só, eu vou começar a segregar as pessoas, considerando essas pessoas como fracas. Aí a gente vive admoestando, você não venceu esse pecado porque você provavelmente errou em tal área. E aí a gente meio que rejeita essa pessoa. As pessoas, elas têm uma tendência a rejeitar aquilo que elas temem. Então, se eu temo algo que eu não conheço, eu tenho uma tendência a me afastar dessa pessoa, porque eu não entendo o que ela sente, os sentimentos dela. Eu não entendo. Por isso que é importante a gente agregar valores e entender, né, os princípios de Deus, para que a gente não faça isso, para que a gente não tenha esse tipo de comportamento, porque as pessoas nos observam. Nós queremos prestígio e reconhecimento através dos bons comportamentos e boas qualidades. É aí que acontece a autossabotagem, ou seja, fingimos ser boas pessoas e criamos máscaras para cada ocasião. Em casa, eu sou de uma forma, na igreja, eu sou de outra forma, no meu trabalho, eu me comporto de outra maneira, ou seja, eu crio várias máscaras para eu sobreviver a esse mundo. Quem realmente eu sou? Como Deus me vê? A gente tem que, de vez em quando, fazer uma autoanálise para tentar descobrir quem nós somos. Olha só, Jacó, né, o enganador. Deus sabia quem ele era. Tanto que depois de tanto ele lutar ali com Deus, olha, ele percebeu algo diferente nele, ele disse, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. Não vou te deixar. E ele pergunta, qual é o seu nome? Jacó. Não, então a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó. Seu nome é Israel. Então quer dizer, a gente tem que descobrir quem nós somos. É difícil? É difícil. Porque nós queremos ser bons. E nós achamos que nós somos bons. Nós achamos que somos bonzinhos, que estamos agradando a Deus. Mas muitas vezes, muitos comportamentos que para nós, aparentemente, supostamente, parecem ser bons, para Deus é uma ofensa. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então, eu anotei aqui, eu gosto muito de um youtuber chamado Sei Charata, é um japonês. Ele diz o seguinte, é preciso ter coragem para dizer que é imperfeito. No mundo de hoje, é preciso ter coragem para dizer que é imperfeito. Porque o mundo não aceita imperfeitos. Muito difícil. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Cristo foi rejeitado, então, como eu disse lá no começo? Por que ele foi rejeitado? Mas por quê? Por que ele foi rejeitado? Por gentileza, então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir dos versículos 10 até o 13. João, capítulo 1, a partir dos versículos 10 até o 13, que diz o seguinte: o verbo estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, filosofias e tudo, né? Mas de Deus. Que interessante, né? Vejam só. E nós temos outras evidências de que Jesus foi rejeitado. E digo mais, Jesus fazia parte dessa classe que eu chamo de invisibilidade social. Jesus fazia parte dessa classe. Bom, primeiro porque os fariseus o rejeitaram. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas os que o receberam foram chamados filhos de Deus. Então, lá em Isaías capítulo 53, não precisa abrir sua Bíblia, a partir dos versículos 2 até o 3, o texto nos diz o seguinte, versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Olha, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, o mais rejeitado. Se a gente acha que essas pessoas são rejeitadas, Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Eu não quero chegar nem perto dele. Ixi, é Jesus que está vindo. Escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus fazia parte dos que compõem a invisibilidade social. Ele fazia parte. Observem, era desprezado e os mais rejeitado entre os homens. Óbvio, porque os fariseus esperavam o quê? Um Messias glorioso, cheio de majestade, de poder, de requinte, sofisticação, que pudesse trazer revoluções. E Jesus veio apresentar um outro princípio, os princípios do reino de Deus. Por quê? Bom, então nós temos uma problemática aqui. Porque os próprios judeus, então, promoviam, né, os fariseus, eles promoviam essa separação entre eles, né? Tinha muita confusão, essa segregação entre eles. Até mesmo os cristãos, alguns cristãos, faziam essa segregação, né, chamando entre eles e os demais, chamando alguns de pagãos e entre outros termos. Então, fica evidente aqui, pelo menos para mim, que a problemática é a hipocrisia. Mais uma vez, então, eu vou classificar aqui esses dois grupos que eu falei para vocês lá no início, os que rejeitaram e os que não rejeitaram. Eu vou classificar esse grupo. Vou dar dois nomes para esses dois grupos: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o que é de César e o que é de Deus? O que vem de César? De César vem a violência, incitar revoluções que causam divisões, inclusive, destruição de patrimônios públicos, tributos, sendo eles justos ou não, nós temos que pagar os nossos impostos, fazer justiça com as próprias mãos, aliar-se ao sistema. Jesus não se aliou a nenhum sistema. Adorar autoridades, adorar ao dinheiro, luxo, ostentação, status e poder. Promover a segregação, ou seja, a divisão entre as pessoas. Fofocar, maldizer as pessoas, até mesmo políticos. Falar mal de políticos é fofoca, é pecado também, mesmo que ele esteja errado. É fofoca. E o que pertence a Deus? O que é de Deus? Adoração. Há somente um Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, do universo.
Ele é o Deus do infinito, é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o verdadeiro Deus. Isso é de Deus. É o que nós devemos dar a Deus, apresentar a Deus. Ter empatia e compaixão pelos necessitados. Jesus se assentava com prostitutas, tocava em leprosos, comia com pecadores, conversava com publicanos. Não causar desavenças e tribulações ou revoluções, incitando a violência. Ser pacífico, um pacificador, né? Ser altruísta, se doar para o próximo sem esperar nada em troca. O altruísta naturalmente ajuda quem está em sua volta sem precisar de incentivos ou recompensas e não se queixa do serviço prestado. Respeitar as autoridades, ser empático, obediente, fiel, guardar os seus mandamentos, ter fé e acreditar na mensagem da cruz. Ou seja, é a expressão dos frutos do Espírito, a expressão de gestos mais nobres, mais louváveis. Agora sim eu vou pedir para o Kaique colocar para nós ali, projetar aqui para a gente uma imagem. Olha só o que Malcolm X diz, eu achei tão interessante. Olha só, não se tem uma revolução quando se ama um inimigo. Não se tem uma revolução quando se está implorando ao sistema de exploração para que ele te integre. Olha só, implorando a um sistema de exploração para que ele te integre. Quem? Os invisíveis. Revoluções derrubam sistemas, revoluções destroem sistemas. Mas vejam só, quando eu falo de revoluções aqui nesse sentido, eu não estou falando de rebeldia. Eu estou falando de ressignificação. Jesus, ele trouxe um novo significado ao sistema. Ele trouxe os princípios do reino de Deus. Mesmo assim, isso causou divisões entre as pessoas. Porém, nós como cristãos, temos que pregar isso, né? Nós temos que ajudar aqueles que são invisíveis. E vocês vão entender o porquê disso também. Próxima imagem. Olha só. Geralmente, aqueles que sabem pouco, falam muito. E aqueles que sabem muito, falam pouco. Que engraçado, né? Aqueles que acham que sabem muito, são os mais rebeldes. São rebeldes, incitam a violência, incitam revoluções, são inflexíveis. Enquanto aqueles que sabem pouco, seguem os princípios de Deus, os princípios cristãos, cumprem com todas as suas obrigações, em todos os aspectos da área humana, inclusive a espiritual. Porque você passa a obedecer o quê? A palavra de Deus. Próxima imagem. A Paul Washer, famoso Paul Washer. O vil, o fraco e a escória deste mundo, Deus escolheu para transformá-los em seus filhos. Ele confirmou isso que eu também penso, que eu escolhi para trazer aqui a proposta que eu resolvi trazer para vocês. Os invisíveis, os fracos, a escória da sociedade, foi esse que Deus escolheu para ser seus filhos. Vocês podem perceber, esses não causam revoluções, são pacíficos, sofredores, né? É interessante a gente analisar esses aspectos, esses pontos. E aí, quais as vantagens, então, de ser um seguidor de Cristo? Tem alguma vantagem, então, em ser um seguidor de Cristo? Eu vou ler aqui para vocês, então, Hebreus 11, vocês também não precisam ler, para a gente tomar tempo, já estou terminando. Vejam só, os heróis da fé, Hebreus 11, a partir do versículo 36 até o 40. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para quem?
para nós. Olha só que interessante. A fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Olha só, então, os nossos irmãos do passado sofreram muito para que nós pudéssemos ter o privilégio de hoje, por exemplo, estar aqui na casa de Deus, poder louvá-lo, adorá-lo, amá-lo, poder pregar e proclamar o Evangelho. Eles sofreram muito, foram perseguidos, para que hoje pudéssemos ter esse privilégio de adorar a Deus. Como ele disse aqui, né? Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. E Deus promete, segundo o irmão White, que Deus fará coisas maiores ainda. Imaginem quando vier a chuva serôdia. Imaginem o que Deus vai fazer nesse planeta. Deus vai fazer uma revolução nesse planeta. E o meu desejo é que nós estejamos do lado de Deus, porque grandes coisas seremos capazes de fazer quando a chuva serôdia cair sobre esse mundo. João 3, capítulo 3, versículo 17, só para complementar, diz o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não o sistema, as pessoas. Olha só, Deus amou tanto as pessoas, que ele não veio para condenar. Mesmo com as nossas limitações, fraquezas, mesmo aqueles que rejeitaram a Jesus, Deus veio por eles, por nós. E eu espero que a mensagem, o meu objetivo aqui é dizer para vocês que façamos sempre uma autorreflexão dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, para saber se realmente nós estamos ao lado de Deus, se nós estamos realmente cumprindo o nosso papel como cristãos. Porque às vezes nos acomodamos. E o comodismo é um perigo. E nós sabemos que existe uma profecia que diz que nos últimos dias a igreja estaria morna. Eu espero que o Espírito Santo reavive os nossos corações, que ele traga de novo aquele calor, aquele entusiasmo que os nossos antepassados tiveram. E aí não teremos limites para trazer pessoas para Cristo. Amém? Então, para encerrarmos o nosso culto de hoje, cantaremos o hino 31, Sublime Amor. Ao som também, todos de pé. Sublime amor.
Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui na sua santa casa de oração, por aprendermos um pouco mais da tua palavra, por entendermos tudo aquilo que acontece ao nosso redor, mas para que possamos ser pessoas melhores. Porque muitas vezes, Senhor, com todos esses enganos que Satanás tem nos apresentado, isso tem feito que isso cause uma certa confusão entre seus filhos, Senhor. Mas não permita que Satanás nos engane, porque nós conhecemos a verdade absoluta, nós conhecemos o Senhor, que é a nossa verdade absoluta. Pedimos ao Senhor que tire dos nossos corações, Senhor, todas as mágoas, rancores, tristezas, ódio, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, todas as nossas transgressões. Afasta de nós, a fim de que nós possamos nos achegar ao Senhor e ser aceitos por Ti, para que o Senhor atenda as nossas orações, atenda as nossas necessidades, e tudo mais nos será dado por acréscimo, conforme o Senhor prometeu. Nos conduza, Senhor, com segurança para as nossas casas, envie uma comitiva de anjos especiais para que estejam conosco ao longo da semana, nos fortalecendo, nos dando forças para que nós sempre tenhamos a certeza de que estamos no caminho certo e de que em breve o Senhor retornará para nos buscar. E tudo isso te pedimos, agradecemos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém.